Que bom, irmão, que você crê. Vamos medir isso então. Jeremias, capítulo 46. A igreja abra em nome do Senhor Jesus. Texto de Jeremias 46. Jeremias 46, verso 10. O pastor, eu vou ler em nome do Senhor Jesus, junto com todos os irmãos. Lembraram que a igreja Sinal com a Fé, amém, aqui nessa noite está aberta. Estamos hoje, dia 13/7, domingo, em transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, amém, para que os que estão aqui em São Paulo orem e intercedam por aqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos que chegam agora. Maranata, hora vem Senhor Jesus. É essa campanha de preparação para a volta de Cristo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, membros, convidados de Jesus, que se encontram aí pela nossa página, assistindo tudo o que está acontecendo aqui nessa igreja. Fique até o final com a gente, em nome de Jesus. Texto de Jeremias 46, verso 10, que diz o seguinte: mas este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para se vingar de seus adversários. A espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, pois o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem, filha do Egito, mas debalde multiplicas remédios, pois não há cura para ti. Amém? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Pode se assentar, irmãos. Não se assustem. Ninguém vai morrer hoje aqui. Relaxa. Mas a grande verdade do que o pastor eu estou lendo, eu vou passar para essa igreja hoje aqui, e muitos irmãos meus em Cristo que estão aqui, têm um pingo de conhecimento disso, porque leem a Bíblia como eu. Uma das coisas que o pastor, eu quero aproveitar para falar antes de trazer Jeremias, Israel, à tona, daquilo que pode estar acontecendo com alguém aqui, lembrar aos amados irmãos de que a Bíblia ela tem um fator fundamental na nossa opinião, porque ela pode dizer a você, abertamente, como Deus se comportaria, como Jesus se comportaria diante das situações diversas da vida, ou diante também das situações pessoais, as mais humanas e íntimas de cada um aqui. Eu vejo o povo discutindo, falando de Deus, falando de projetos, falando de manifestações, abertamente, mas sem Bíblia. E isso me chama a atenção, como também me perplexa. Por quê? Porque quando entra o assunto divino, o sobrenatural, a santidade, a vontade de Deus no nosso assunto e no assunto da história humana, a opinião que tem que prevalecer é a opinião da Bíblia Sagrada, porque ela vai te dizer qual seria o comportamento de Deus diante daquilo que você está vivendo agora, ou inclusive a leitura dele, daquilo que você representa. Então eu faço um apelo em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse povo que está ouvindo essa pregação hoje aqui, procure isso. É como a questão humana: você está doente, você está enfermo, você está ruim, você procura um médico. E o médico, com base no estudo científico, ele diagnostica a pessoa para o tipo de remédio que ela tem que tomar, de acordo com aquilo que ela tem. Querendo ou não, espiritualmente, na área cristã, da ciência da fé, nós somos tratados exatamente assim. Então não se consulta pessoas, não se busca opinião diversa. Entramos de coração na palavra de Deus para saber realmente como, até orar, até interceder por certas questões. Por quê? Porque elas não são tratadas de maneira alegórica, relativizada, porque a Bíblia exige isso de quem lê. Chegar num conceito profundo daquilo que Deus pensa, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele fala.
É tua responsabilidade saber dar nome aos bois, aos acontecimentos, às situações que estão envolvendo não só a história da igreja, da nossa vida, mas também das pessoas. Porque a Bíblia está aqui para exercer a autoridade não só da educação daqueles que são membros, como também a opinião que eles precisam ter. Jesus é isso. Coisa séria que o povo não quer levar a sério. Mas eu abri um texto aqui e li alguns versículos, porque é até cansativo ler todo o capítulo com os irmãos, que quem não ler o texto todo vai pensar assim: Deus está falando com uma pessoa qualquer, porque se trata de um texto aonde Deus expressa vingança, sentença e inclusive faz referências a essa direção que ele toma, como se não conhecesse esse povo, e chama de filho de Egito, ou filha do Egito. Para a surpresa de quem não conhece a Bíblia, ele está se referindo à própria igreja, o próprio povo dele. E nós vamos saber por quê. Então, a primeira coisa necessária para nós entendermos esta expressão, essa natureza de expressão, a vingança de Deus, que não pode surgir do nada, ela tem um motivo. Ela está sendo colocada aqui com base num juízo, num julgamento que Deus deu a um povo específico por causa de uma situação, por causa de uma evidência, e que estava muito bem clara sendo exercida por aquele povo chamado no Antigo Testamento de povo de Israel, que é o tipo de igreja que Deus não queria que ninguém aqui congregasse ou tivesse. Mas se você entrar no capítulo 1 de Jeremias, nós estamos no 46, indo para o capítulo 1, eu quero fazer algumas referências antes de começar a pregar sobre o capítulo 46. Jeremias, ele era um profeta reconhecido, tá? Um homem à altura do homem de Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, aí no capítulo 1, começa a história desse homem com Deus, uma aliança consagrada. Foi chamado na infância, na segunda década de sua vida, era um homem jovem, para não dizer adolescente, porque há subsídios históricos para dizer que este homem era muito mais do que um jovem, ele era adolescente. Considerou-se espiritualmente, socialmente imaturo para essa função que Deus queria que ele exercesse, e eu posso dizer para vocês qual foi a razão do medo de Jeremias, de ser um profeta para Deus, entre ou ali com o povo de Israel, porque este homem tinha a dimensão da gravidade do que estava acontecendo lá. Então ele não era criança suficiente, amém, para não entender o que naquele momento Deus estava querendo com ele. Pelo contrário, ele já percebeu de imediato o que Deus ia colocar ou confiar nas suas mãos, que ele se sentiu completamente amedrontado, inválido, impossibilitado. Mas não foi desculpa nem justificativa, porque mesmo assim ele se consagrou profeta de Deus. Era filho de sacerdote, de família piedosa, e dizem que o seu nome Jeremias quer dizer Deus derruba, ou então Deus exalta. E alguns historiadores dizem que os pais dele deram esse nome a ele devido a estarem influenciados com a indignação da corrupção, da apostasia do povo de Israel. Tão indignados, tão prostrados diante das corrupções com o povo de Deus, que eles deram esse nome ao profeta, deram a este moço o nome de Jeremias, exatamente para provar o sentimento que eles tinham em relação com aquilo que Israel vivia naquele momento. Amém? Que é uma coisa interessante dizer para a igreja hoje aqui, né? Outra coisa importante que eu quero dizer aos amados irmãos: ele durou como profeta durante 5 reinos, 40 anos. Foi a durabilidade desse homem servindo a Deus na causa em que ele foi chamado, vocacionado. Então todos que leem a Bíblia aqui conhecem bem a história do profeta Jeremias,
sabem que os 40 anos que esse homem viveu como profeta não foi fácil, não foi nada fácil. Foram 40 anos de luta, de puro conflito, de frustrações, de decepções com o povo, não com Deus, com o povo, com ele mesmo. Mas 40 anos aonde qualquer um que não amasse o que este homem amava não suportaria o que ele suportou. Aí entra a questão. Muita gente acha que ser um profeta de Deus é saber prever coisas. A Bíblia diz não. Primeiro, você tem que ter chamado. Segundo, você tem que ter coração para transmitir. Porque Deus nunca vai dar uma palavra de acordo com aquilo que as pessoas pensam ou querem ouvir. Talvez seja a parte mais dura de uma pessoa que Deus escolhe para um ministério específico dentro da igreja ou fora dela. Porque ela vai passar a transmitir, relatar, publicar aquilo que Deus quer que ela fale. E vou ser bem sincero para os amados irmãos, Jeremias, ele é fichinha, perto de Jesus, o Cristo, Messias, o Santo de Deus, que se encarnou para o ministério modelo da igreja. E a maior sentença não foi de Jeremias, foi a que deram para o Filho de Deus. Uma cruz, como prova das experiências com a luz de Deus. Que os homens, na verdade, concluíram ser iluminado por Deus, por intermédio deste homem, para nós. É um martírio, é uma desgraça. Troquemos ele por um bandido e matemos o Filho de Deus, que é o que, na verdade, os evangelhos narram da história do homem com o aparecimento de Jesus na experiência de fé. Então Jeremias ele não é diferente disso. E ele passa exatamente a refletir antes de Jesus uma noção clara de quanto nós precisamos de um coração, ou a base do coração, do amor, da fé, da confiança, para exercermos aquilo que Deus confia, ou confiou a nós. Ninguém vai ser cristão, ninguém vai ser servo, ninguém vai executar ministério ou fazer alguma coisa para Cristo, se ele não tiver espiritualmente um coração apto para entender, discernir, compreender a linguagem de Deus, e não só a linguagem dele, ter coragem e santidade para transmitir o que Deus quer. Porque eu já vi muitas pessoas, como hoje estão fazendo, destruírem o ministério profético por causa de embaraços, covardias, iniquidades e por causa dos interesses. Saber aonde estão os profetas hoje fica difícil. Eu não saberia dizer. Mas me respaldo na experiência desse homem, que não se sentiu apto, não se sentiu preparado, porque sabia o tamanho do buraco, porque tinha nacionalidade israelita, ele sabia o que ele ia ter que enfrentar se Deus o levantasse, que a palavra ia ser dura, pela situação do próprio povo, pelo conhecimento que ele tinha das leis de Deus, mas ele não arregou, ele não voltou para trás, como muitos fazem aqui, por causa dos interesses, dos medos que sentem no seu coração. Jesus é uma coisa que deve ser confiada e amada ao extremo, senão não vamos suportar essa caminhada de fé. Assim foi ele quando veio a nós, assim será também para aqueles que vão ao encontro dele, se não estiverem dispostos a dar a sua vida para fazer enriquecer Cristo com ações e serviço, não vão suportar a caminhada da fé, inclusive numa igreja onde se educa profetas de Cristo serem como Jeremias é. E a coisa mais interessante da parte da qual ele assume é que ele se sente obrigado a falar de política, irmãos. No capítulo 46 nós vemos uma sentença sobre o Egito que parte de Deus, e a ideia é a seguinte: bom, Deus está falando sobre o Egito porque o Egito é o império do paganismo. E não é bem assim. Quando Jeremias ele é vocacionado e inspirado por Deus a profetizar o que estava no coração de Deus, Deus o envia para o povo de Deus, para o povo que deveria ser o povo de Deus. E a hora que ele chega diante desse povo, ele se depara com tensões políticas,
aonde grandes poderes mundiais estavam em guerra, e o povo de Israel, metido nisso. A Síria se desintegrava, e Babilônia e Egito disputavam poder no cenário internacional. Poderia ser uma questão política externa, que afeta, querendo ou não, as nossas vidas, mas não um assunto da igreja, do povo de Deus, a ser tratado. Só que tem um porém. A história desse homem, do que Deus fez com ele, cai direto numa aliança política entre Judá, assírios e o Egito. Uma conspiração formada para derrubar a Babilônia, tirá-la do poder mundial, e o profeta de Deus passa a se deparar com líderes sacerdotais, porque Deus os via assim, não como reis, não como monarcas, mas como sacerdotes, que deveriam instruir o seu povo nas suas leis, e Deus se depara com líderes do povo de Judá, dentro de um cenário político mundial, discutindo alianças comerciais, porque o interesse de Judá e de alguns líderes de Judá era exatamente isso, estar na rota do comércio, saber arrancar lucros, saber arrancar vantagens por causa do povo de Deus, da igreja, daquilo que nós estamos usando agora para pregar. E esse homem passa a estar desafiado, passa a se sentir obrigado, melhor dizendo, a estar falando sobre política, sobre potências mundiais, sobre as ações e uniões comerciais. E eu quero fazer um registro com vocês aqui, que tem tudo a ver com o capítulo 46, do que Deus fez com o Egito. Porque a partir do momento que há uma aliança entre egípcios, assírios e o povo de Deus, Egito se fortalece contra a Babilônia e passa a pressionar Judá e os seus reis para fazerem aliança com ele. Há um registro de um rei que resistiu, que é o rei Josias, que a Bíblia fala que este rei era um rei sacerdotal, era um homem vocacionado, interessado em trazer a Israel a igreja que Deus queria, e não a nacionalidade, e não a ambição, e não aquelas conquistas, mas levantar em Israel um templo, uma igreja. E a Bíblia fala que este rei, no seu período, ele foi inteiramente vocacionado, direcionado, e tanto que isso é verdade, que Jeremias tinha uma afeição imensa por esse rei. Só que tem um problema. Quando o Egito vai diante do seu reinado e exige dele aliança política e ele resiste, Egito mata esse servo de Deus no vale de Megido. E o Jeremias, o profeta de Deus, chora a morte prematura desse rei. Quando esse homem é assassinado, surgem dois reis, um do nome chamado Jeoaquim, outro nome também chamado, segundo a história, Zedequias. Duas figuraças. Porque o que um não tinha, os outros dois queriam fazer. E a história começa aí. Que tanto Jeoaquim como Zedequias, que eram reis de Judá, homens que deveriam estar tratando Israel como igreja de Deus, não como uma nação, passam a fazer alianças políticas e comerciais com o Egito. E surge o conflito entre Jeremias, esta aliança política de Judá com essas nações pagãs. Por quê? Porque Deus não queria que Israel se metesse com política, com nações pagãs. E passa a haver uma perseguição imensa contra Jeremias, contra a vida dele, para que ele não profetizasse ali no meio do povo, dando ao povo a noção das coisas que estavam acontecendo dentro daquela nação. E do que os seus reis estavam fazendo com Judá, que não era propriedade deles, mas do Senhor. Alianças políticas que esses homens representaram com o Egito, que estão registradas na história desse homem. Rebeliões organizadas que eles promoveram contra Deus,
para sustentar estas alianças pagãs, que se registram em 2 Reis 24:1, Ezequiel 17:11 ao 21 e Jeremias 37, versículo 5. Você pode escolher um desses dois textos aí e analisar. Joaquim faz uma aliança com o Egito, troca o Egito pela Babilônia. 3 anos ele se mantém aliançado com Babilônia, mas no final do 3º ano, ele se rebela contra a Babilônia, contra a vontade de Deus e contra o pedido que Jeremias havia feito a favor do que ele ouviu de Deus. E ele vira Judá contra a Babilônia, e Babilônia se torna mais cativa ainda. Sai ele e entra Zedequias, o mesmo erro que o outro cometeu, que Deus não queria que ele fizesse. Ele comete a mesma coisa. E a hora que Zedequias conspira contra a Babilônia, porque havia aliança com o Egito, Babilônia invade Israel, toma Jerusalém, e acontece um caos, uma desgraça na história desse povo, chamado Israel, que marca gerações e é lembrado até hoje, porque foram mortos um montaréu de gente, assassinou, matou, confiscou, roubou o templo, roubou utensílios do templo, ou seja, marcou a história desse povo. E a questão do profeta em relação a esta situação, nesse cenário todo de desgraça que relaciona esse povo, nós não tínhamos uma campanha de uma má administração, uma campanha demoníaca, mas uma campanha de Deus contra o seu próprio povo. A Bíblia assume que toda desgraça, toda sentença que caiu sobre Israel, principalmente sobre Judá, não foi algo do demônio, do acaso, ou pela má administração política desses reis, mas por rebelião e desobediência desse povo em relação àquilo que ele havia pedido ao profeta para dizer a esse povo. A causa é a desobediência, a causa é a rebeldia, a causa é a rebelião. Mas por que as palavras desse homem afetavam tanto aqueles que tinham interesses econômicos, comerciais, idealistas com o templo, com a igreja, com o povo de Deus? Por que afetou tanto ao ponto de Jeremias passar a ser odiado, perseguido, maltratado, prestes a ser assassinado e morto por eles? Porque esse é o problema que nós enfrentamos, inclusive, dentro da igreja. As pessoas não entram para serem instruídas na vontade de Deus, elas entram para fazer Deus o seu serviçal. O seu serviçal. Com base nos seus anseios, nas suas vontades. Deus servi-las como se ele fosse um escravo. Elas não entram no templo, nem na igreja, e eles também não se tornam ministros, nem sacerdotes, e nem pastores, para que aquilo que está em Cristo, que é a nossa era, prevaleça. Eles usam o templo, a igreja, o povo, e o povo usa eles também, para que as ideias, os anseios, os interesses prevaleçam. Se nós tivermos uma igreja fiel a serviço de Jesus, aonde o povo que entra exatamente para ser impactado, para ser revelado, para ser educado, instruído, nós vamos ter impactos por causa disso. E um dos impactos vai ser social. Eu não vou nem que eu estou pela questão política, porque hoje politicamente, uma igreja protestante fiel nesse Brasil, você pode ter certeza que eu estou te falando, ela não teria em rede nacional liberdade para pregar. Ela tem porque ela já é maçônica. Ela já é uma igreja moldada dentro dos padrões que o Estado exige.
ela está mais para filantrópica, mais para filosófica do que cristã. Ela está aí na sociedade para prestar serviços, entendeu? Prestar educações psicológicas, mas não o ministério cristão. Porque se ela exercer tudo que Jesus pediu, tudo que a Bíblia manda, ela não vai ter o que ela tem hoje. E eu digo isso não só com base na experiência própria de um pastor que prega há 20 anos já, mas com base nesse país que eu sei quais são as suas leis e como se trata igrejas aqui que não cedem aos padrões do mundo e às mudanças que estão sendo implementadas. Se nós tivermos realmente interesse em servir a Deus, como este homem serviu e foi frente ao sistema como ele foi, nós vamos ter diversos impactos por causa disso. Aí vai se medir o nível do teu amor, da tua fidelidade por Cristo. Porque se você colocar um Jeremias dentro de você hoje, que esteja disposto com o seu coração exercer tudo aquilo que Deus preparou para ele, você pode ter certeza disso. Você vai ser provado no amor, vai ser provado na fé, vai ser provado exatamente naquilo que você representa ser. As perseguições não estão vindo contra a igreja evangélica nesse país, porque ela não exerce o ministério profético que Jesus requer. João Batista, sim, ela não. Ela é política, marcada pela visão comercial. Ela é estatal, por isso está guardada da maneira como está, porque ela não afeta, ela não salga, ela não ilumina. E por isso que as pessoas não se confrontam com ela, não se escandalizam com ela, porque ela não legisla, ela não prega, ela não doutrina, ela deixa os homens escolher, ela dá liberdade para que os homens pensem de forma mais variada o que querem ser, sem serem vistos pela fé ou revelados pela palavra. Então a história desse homem começa naquilo que a igreja deveria exercer hoje aqui. Transmitir a essa igreja que se corrompeu, que se apostatou, e entre aqueles que estão nela também, transmitir a eles a fúria, a indignação, a ira de Deus por aquilo que eles se tornaram. E ele foi obrigado a se ver no cenário político, a discutir esse tema, porque a igreja estava lá. Isso me lembra muito o que nós estamos nesse momento passando aqui agora. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, fazer esse exercício com a igreja. De uma das primeiras coisas que ele foi para esse povo, anunciar o que ele pensava de Deus à luz daquilo que as leis de Deus revelam. Deus dispõe de tudo que você precisar, de tudo que você necessita, mas dentro da vontade dele, dentro daquilo que ele quer, não o que você quer. Deus é soberano. E eu quero deixar um texto aqui, Jeremias 37, versículo 5. Pode ler. Vai, cenáculo, é bem alto. Jeremias, capítulo 37, versículo 5. Amém? O que você está lendo aí agora aí? Um acontecimento com esse povo que tinha a mão de Deus. Um acontecimento que estava ali registrado na história desse povo, que estava no estopim, no estouro, e que o profeta estava orientado para dizer: isso não é um fato comum, nem um acontecimento normal, é a mão de Deus sobre esse povo. Porque Deus é soberano. Não é o que o homem quer, é o que ele quer. E se nós estamos contra a vontade dele, se nós estamos contra o que ele quer, vamos travar uma guerra com ele e vencer? Jeremias 23, 23, abre.
Pode ler bem alto. Coisa como nós lemos aqui. Vai chegar o dia do Senhor, o dia da sua vingança, para se vingar sobre quem? Sobre aqueles que poderiam ser seus filhos, aqueles que poderiam ser seus servos, mas hoje são os seus adversários. E a vingança dele virá. Por quê? Estão contra a sua vontade. E ele, por ser soberano, ele vai provar para os rebeldes, para os contradizentes, por aqueles que são resistentes, por aqueles que são duros de coração, que ele tem o domínio da situação. Que mesmo a gente, utilizando-se da parte mecânica, pensamento, de achar, de acreditar que nada de ruim vai acontecer, ele vai mesmo assim exercer a sua soberania, com base naquilo que ele quer. Jeremias vai para esse povo e diz: Deus é soberano. E Ele administra a sua salvação debaixo da sua vontade. Ele pode dar tudo aquilo que você precisa, mas será da maneira como Ele quer, não da maneira como Israel deseja. Jeremias 18, versículo 5. Deus é isso, pastor? Não sei, tira você a conclusão. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar a essa nação ou esse reino, para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que faria. É aquela coisa: eu vim hoje buscar uma bênção. Eu vim hoje buscar a minha bênção. Todo mundo está aqui para buscar a bênção. Não tem um cara que sai de casa, pega o ônibus, pega o carro, para vir numa igreja para sair maldito. Não existe isso. Mas aí entra o papel da palavra de Deus na vida do crente. Ele sabe que o culto não é ministrado pelo pastor, não é ministrado pela igreja. A pauta que está sendo tratada aqui não é de acordo com a visão dos homens. Nós implementamos a visão daquilo que a Bíblia rege. O que a Bíblia rege? Que Deus, Ele administra o seu plano. Ele dispensa graça e misericórdia de acordo que Ele rege, que Ele determina na sua vontade, debaixo da sua visão ampla daquilo que as pessoas são, daquilo que elas pensam, daquilo que elas semeiam. Paulo já dizia de que Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que se planta, se colhe, tudo que se semeia, se ceifa, se na carne corrupção, se é no espírito, vida eterna. É uma lei que prevalece até na cruz, se estende até a graça e no sacrifício de Jesus. Deus pode dar tudo, mas será conforme a vontade dEle. Mas nós temos um povo aqui que contraria isso. A soberania de Deus na vida, a soberania de Deus na igreja, a soberania de Deus naquilo que se faz aqui, nesse mundo. Mas há um povo querendo contrariar a autoridade, a soberania, a lei de Deus, naquilo que se faz com a vida. E o que a Bíblia me fala? Você pode ter uma centena de pessoas torcendo para que você consiga alguma coisa nessa vida e nessa terra, com toda a psicologia mental possível. Mas se você for um adversário de Deus, mediante aquilo que Ele quer de você, a tua morte, a tua condenação já está reservada.
Você pode pensar, você pode profetizar, você pode falar, você pode repetir o que os pastores falam, o que eles também repetem tantas vezes que eu já vi pessoas usando o nome de Jesus para cometerem atrocidades. E uma das atrocidades que eu vejo a igreja cometendo hoje é ela ignorar o que as pessoas são e o que elas fazem, como se a bênção de Deus fosse barata demais. Então você entrou hoje aqui nessa igreja, não foi para receber sua bênção, entrou para se instruir. E a instrução que nós temos aqui é que Deus precisou pegar um camarada fora de alianças políticas, de comprometimentos de alianças pagãs, um cara que não era pervertido, não era imoral, não era sacana, não era maldito com as coisas de Deus, para poder transmitir para um povo específico que se autodenominava, até hoje fazem isso, como povo de Deus, mas estavam até a cabeça de lama, mas acreditavam, esperavam que a bênção de Deus viria para eles. E o profeta foi lá e disse: meu amigo, povo de Deus, como vocês querem ser chamados? Povo evangélico? Deus vai exercer soberania. Ele vai administrar a salvação segundo a sua vontade. E nós estamos prevendo uma catástrofe. Não porque nós somos inimigos de Israel nem dessa pátria, mas com base naquilo que nós estamos vendo o povo fazer, o povo exercer. Se Deus transmitir a indignação e a ira dele agora, talvez seria esse o pensamento desse homem: não vai sobrar ninguém. Jeremias chega ao ponto de dizer e transmitir a Israel que Deus ama o seu povo, lá em Jeremias 2:2, Jeremias 31, verso 1 ao verso 3, que Deus amava o povo, Deus amava Israel, Deus ama a igreja, Deus ama aqueles que estão dentro dela, Deus ama aqueles que estão lá fora, deu um filho por isso, deu na cruz o que ele tinha de melhor, pela salvação daqueles que estão perdidos. O amor de Deus é incontestável, o amor de Deus é um fato. Mas Jeremias vai diante do povo e diz: mas Deus exige obediência e lealdade da parte deste povo. Jeremias 7, do versículo 1 ao versículo 15. Deus ama Israel, mas Deus também quer a lealdade e a obediência desse povo. Deus também quer que este povo saiba do seu amor, mas também saiba que Ele é um Deus de vontade, é um Deus feito de caráter, é um Deus feito de mandamentos e de leis que precisam ser executadas, precisam ser obedecidas. E Ele pede para esse povo, que se esse povo se arrepender, que se esse povo se consertar das suas maldades, da sua apostasia, da sua corrupção, representando a igreja no Antigo Testamento, Ele não fará mal nenhum com ela. Mas se eles não se arrependerem, se eles não mudarem, Deus não deixa de amar, mas Ele vai exercer a soberania dEle, julgando esse povo conforme a sua lei. Que é aonde nós entramos, na história desse povo, aonde nós nos encaixamos. Porque tem muita gente que pensa que na graça, agora em Jesus, nós estamos resguardados somente no amor, no perdão, que Deus não julga mais, não tem opinião, não tem justiça, Ele só ama. É um conceito errado acerca do Evangelho e também daquilo que se escreveu dentro da primeira igreja da história, que está lá em Atos e nas epístolas que seguem depois de Atos, porque a informação que nós temos lá, a informação que nós temos do Evangelho, é que Deus não deixa impune ninguém que comete, que faz ou representa uma rebelião, uma discórdia, uma contradição para Deus. Estão lá 7 igrejas no Apocalipse para te provar. E as demais que foram extintas da comunhão. Por quê? Não deram a Ele a lealdade nem a obediência. Mas Deus não deixou de amar por causa disso.
Vai a Jeremias e diz a Jeremias, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 21, capítulo 14, versículo 12. Os deuses pagãos e o povo desobediente, para mim, são abominações. Por isso que o povo tem ojeriza pelo Antigo Testamento. Por quê? Porque ali Deus não trata com condolências o pecado e nem aqueles que cometem o pecado. E Jesus não veio apagar isso. Pelo contrário. Ele abre o amor e a misericórdia de Deus para aqueles que querem se converter e põe no juízo e na condenação aqueles que não querem. O Evangelho não muda o procedimento de Deus de julgar nem de fazer avaliações. Mas a questão enorme disso tudo, que você está dentro da igreja, você está aqui resguardado pela cobertura espiritual do teu pastor, mas vive como um pagão, vive como um profano, tem a cabeça e a mentalidade comprometida, e você pensa que Deus não vai te julgar por causa disso? Aonde há paganismo, aonde há misticismo, aonde há idolatria, aonde há reverências mundanas, aonde há desobediência para Deus, a abominação reina ali. E aonde há abominação, há juízo, há ardor, há condenação, há sofrimento. E eu quero dizer a você aqui nesta noite, que pode ser a leitura daquilo que você não está conseguindo fazer com a tua vida, que é a história do capítulo 46. Começa de uma guerra travada, ali em Carquemis, na margem direita do rio Eufrates, relacionada a uma sentença direta com o Egito, mas que aquilo estava sendo travado, realizado pelas mãos de Deus, por uma razão chamada Israel. Eu não sei se esse povo não estivesse lá, como Deus trataria o Egito. Mas porque esse povo estava lá, Deus quis chamar às pressas a sentença das nações pagãs. Por quê? Porque a igreja dele estava metida em tudo aquilo que estava acontecendo aí. E o capítulo 46, a sentença maior não foi para o Egito, foi para o próprio povo de Deus, e isso chama a minha atenção. Porque dentro da igreja era realmente para nós estarmos vivendo as melhores experiências com Cristo. Mas nós sabemos que não são todos que gozam dessa liberdade, que tem essa experiência. Grande parte das pessoas que entram dentro da igreja nestas condições contrárias saem frustradas e decepcionadas e marcadas, porque sonharam com uma bênção sem obediência, com uma bênção sem reverência, com uma bênção fácil demais. Então pode haver-se uma placa, um templo, um pastor, uma Bíblia aberta, mas se as práticas e os costumes desse povo forem concernentes à do mundo, para Deus não muda nada. Para Jesus também não. Porque deixou bem claro o que Israel e os judeus foram diante da cruz. Então essa é a nossa realidade hoje aqui. Deus vai exercer a sua soberania. Ele me ama, mas me conhece. Sonda e conhece os corações dos homens. Abomina o pecado e a iniquidade. E todo favor, toda misericórdia que Ele tem para me dar, será dada conforme a vontade dEle e a justiça dEle. Então quem ficar de fora hoje aqui da bênção, não vai ficar de fora porque o pastor não viu, porque a igreja não o recebeu bem. É porque ele está em contrariedade. Ele precisa de algo hoje aqui nessa noite que não é uma mão estendida sobre a sua cabeça para ordenar bênção, mas um encontro com Cristo de arrependimento e conversão. Um encontro consigo mesmo e com a sua realidade. Que muitas pessoas negam isso.
E muitas vezes a obra sofre, os profetas sofrem, morrem, padecem, por causa que as pessoas não querem analisar, refletir, com base na realidade, aquilo que são diante de Deus. E talvez você esteja evitando isso. Talvez você esteja recusando-se. E o que nós passamos a observar, que toda essa falta de análise profunda do que nós somos diante daquilo que Jesus representa, nós estamos confusos e não sabemos mais por quais razões e motivos estamos sendo atingidos por coisas tão destrutivas, maldosas, tão ruinosas. Não sei mais por quê, não sei dizer, porque padeço agora, porque sofro agora, porque estou doente, porque estou perdendo perspectivas pessoais, perspectivas com Deus, não sei mais responder. Você pode dizer isso, mas Deus sabe dizer, por você, sabe dizer por mim, porque estas coisas estão acontecendo. E Deus não socorre, e Deus não fala, e Deus não responde, porque Ele se ausentou ou não. Ele ama o seu povo, Ele ama o pecador. É porque eles estão rebeldes e não querem que Deus tenha soberania, querem ser soberanos por si próprios. Mas precisam entender hoje aqui que a bênção que eles tanto buscam depende de uma coisa só hoje aqui, de que eles se enxerguem. Esse é o conceito. Esse é o conceito de Deus que o profeta anunciou, que ele pregou. Deus, ele tem autoridade, ele tem o domínio. Se você está travando uma guerra contra a vontade dele agora, você vai perder. Você é maldito por causa disso. E pode haver inúmeros administradores espirituais envolvidos com essa situação, profetizando ao teu favor. Se eu estiver contra a vontade dele, baseada no Evangelho, que é a experiência da renovação, uma guerra travada com Deus termina em morte, destruição. Então qual a nossa preocupação? Não é o diabo, não é a macumba, não são os nossos inimigos, os nossos adversários, não são as situações da vida do mundo, porque são piores, mas pior ainda ficará. Se essa igreja, se esse povo, se essa família não se render ao que Deus pede, ao que Ele solicita agora, ao que Ele quer agora, pior ficará se esse povo hoje não olhar para dentro de si e ver as suas imundícias, o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade. Pior ficará. Então, qual a melhor coisa? É pegar o retorno, ouvir o que ele quer dizer, atender a sua voz, ser iluminado pela vontade dele e deixar que ele seja soberano. A começar pela questão de que eu tenho que mudar. Porque mudanças não vão surgir se o administrador dessa obra aqui não mudar. Texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. Como é que pode um camarada chegar aqui e dizer: o Deus de Israel está na frente dessa batalha, Deus de Israel está em defesa do seu povo, se ele entrega os seus filhos para Moloque, para Baal, para a rainha dos céus, sacrifica os seus filhos? Como é que pode uma coisa dessa, um povo chegar na base, né, dessa mentira? Eles vão lá, sacrificam os seus filhos para deuses pagãos, cometem atrocidades, imoralidades de todos os tipos que você pode imaginar. Esse povo pecava. E entram no templo de Deus, requerendo de Deus a bênção dele também.
Lê o texto, cenário. Vai ler alto, porque estou convocando todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor. Os seus reis virão, cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra o meu povo os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram, queimaram incenso a deuses estranhos, se encurvaram diante das obras de suas mãos. Amém? Amém. Eu quero fazer uma previsão de uma vitória e uma conquista para a tua vida. Mas eu não posso ignorar que o fundo da história desse povo se resume nisso, um povo que abandonou os preceitos e a vontade de Deus. Então, o julgamento que nós nos sentimos obrigados, que foi o destaque da mensagem desse homem. O instrumento de Deus é castigo, é destruição para esse povo, não é porque Deus tem alegria em condenar e fazer o povo sangrar, não. É porque eles prepararam, forçaram esse caminho. A mão de Deus está sobre eles porque eles pediram isso. O instrumento de Deus agora, por intermédio desse profeta, não é pregar coisas desumanas, prever coisas contrárias, como muitos pensam. Esse homem está sendo usado pelo diabo porque ele está profetizando contra mim, que muitos já pensaram assim. E o interesse da palavra com este povo não é humilhar, não é desgraçar, mas dizer: Deus te julgou. O instrumento de Deus para julgar é o que você é e o que você vive. Então o profeta começa a avisar o povo e a nação israelita que as nações estrangeiras iam invadir Israel, iam invadir Jerusalém, iam tomar Judá, iam desgraçar com a situação desse povo, com base no quê? No anunciamento que Deus havia dado a eles. Você quer saber de uma coisa, amados irmãos? É o pano de fundo da história desse povo que até hoje eles lembram, choram, celebram, lembram seus entes queridos, mas não reconhecem. Até hoje a nação judaica não reconhece que as histórias difíceis, duras, desgraçadas desse povo foram decorrentes do pecado que eles cometeram contra Deus. Tanto que é verdade que a Bíblia do judeu é só o Pentateuco. Eles renunciam os profetas, eles renunciam à crítica, eles renunciam à admoestação, à exortação, eles dividem a Bíblia deles pela metade, para não conviverem com a dor, não conviverem com a leitura de Deus, de que tudo aquilo que aconteceu com eles poderia ter sido evitado, se eles tivessem mudado, se eles tivessem se curvado, se eles tivessem se arrependido, mas não se arrependeram. Então ficou mais fácil para eles extinguirem os profetas da educação dos seus filhos, da educação dos seus netos, para formar um Israel, um tipo de judeu perseguido, odiado pelo mundo, pelo que eles são. A concepção antissemita, que não existe na realidade, que não existe nos fatos reais, mas que foi inventado para esse povo para mascarar o que na verdade eles são e já fizeram com a história. Esse povo me abandonou, esse povo me largou. E o meu julgamento sobre eles é esse. Eles vão perder tudo que eles têm. Mas eles podem evitar. Eles podem, se eles se arrependerem, mas não se arrependeram. E o julgamento foi esse. E uma das coisas mais interessantes do embate entre esse profeta e a igreja, profeta e o povo de Deus, é o fato deles, ao mesmo tempo, resistirem que o Jeremias falava,
profetizava com base no que Deus mandava eles se alimentarem em cima daquilo que outros profetizavam. Os tais falsos profetas, que traziam para Israel uma palavra diferente daquela que Jeremias dizia. Enquanto Jeremias avisava o povo que eles iam ser derrotados, vencidos pelo pecado deles, que Deus ia julgar esse povo. Falsos profetas surgiam trazendo previsões diferentes. E o mau caratismo desses profetas, irmãos, na história desse povo, e também no embate, no confronto com Jeremias, mostra para nós que ser otimista não vale nada, irmãos. Otimismo fácil, irmãos, não resolve problemas com Deus. Contratar gente para ficar profetizando, falando, declarando coisas sobre a tua vida de bênçãos, não vai convencer, não vai influenciar na decisão de Deus, porque Ele administra o seu plano conforme a vontade dEle e conforme aquilo que você vive, aquilo que você é. E quantos surgimentos não houveram? Quero até ler um texto com a igreja aqui de Jeremias 6,13. A igreja abre aí. Escolher um texto bonzinho aqui. Melhor dizendo, Jeremias 14,13 aqui. Para você ver como é que tem muita gente ministrando, pregando, falando coisas que não colaboram para a obra que Jesus quer fazer, porque elas estão sendo ministradas, sendo ditas para ofuscar os olhos das pessoas, a fim de que elas não enxerguem, a fim de que elas não vejam aquilo que Deus está tratando, aquilo que Deus quer revelar. Lê o texto, cenáculo. Jeremias capítulo 14, verso 13, lê com o pastor. Então disse eu, fala, Senhor, Senhor, os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome, deveras dar-vos-ei paz verdadeira nesse lugar. Disse-me o Senhor, fala, disse-me o Senhor, os profetas profetizam, falsamente em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu coração, e o que vos profetizam, é o que vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, eu não os mandei, fala, contudo dizem, nem espada, nem fome haverá na terra, a espada e a fome serão consumidos, esses profetas, o povo a quem eles profetizam, serão lançados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem enterre suas mulheres, seus filhos, suas filhas, derramarei sobre eles a maldade. O otimismo fácil é ilusão. Você quer otimismo? Produção otimista? A igreja está cheia disso. Vamos fazer um culto que emociona aqui, vamos fazer um culto que levante a alegria do povo, todo mundo se chacoalhe, todo mundo esqueça os problemas, aquela coisa de droga virtual, né? Vamos fazer para a galera aqui levantar, sair positiva amanhã. Deus vai preparar uma bênção, mas tudo debaixo do quê? Eu também quero, irmão. E qual a noção bíblica da mudança, da perspectiva, daquilo que se espera? Deus vai julgar com base naquilo que você executa a tua vida, porque Ele é soberano e a justiça dEle é absoluta. Não aceita impunidade. Você pode contratar quantos você quiser para te darem as expectativas, a esperança. Mas Deus só providencia a graça, a misericórdia, a mudança, socorro, salvação, se alguém aqui fizer o que Ele pede. Se alguém aqui atender às mudanças que Ele exige.
Começou lá na lei. Se estendeu a Cristo e a graça, porque o Evangelho é regenerativo. É o puro requerimento da mudança daqueles que pecam. Por que as pessoas acreditam que as bênçãos vão ser derramadas, os acontecimentos de Deus vão se cumprir com base nesse sentimento otimista de acreditar, de querer esperar, se não há mudanças, se não há obediência, se não há conserto, se não há reverência? É que nem hoje a Alessandra me trouxe um vídeo de uma cantora gospel gravando uma mensagem para o jogador de futebol que se lesionou, dizendo para ele que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Ou seja, não fez milagre nenhum. O Brasil foi escorraçado, a Alemanha ganhou. Eu queria saber agora aonde está a intercessão deles. Porque, olha, dá licença, Jesus, eu vou te convidar para descer aqui na Copa e jogar pela bandeira brasileira. Não existe nacionalidade de patriotismo na fé. Não há nacionalidade na fé. Deus não joga por partidos, Deus não joga em time, irmãos. E mais uma coisa, como que Deus pode defender uma causa tão espúria, tão venenosa, tão injusta, tão capitalista, tão dominadora, tão impune? Como que Deus pode ignorar a sujeira, a imundícia que esse povo representa? Agora, porque ele é evangélico, foi batizado, tem um pastor orando por ele, a minha oração vai funcionar em cima dele? Só na cabeça de idiota, irmão. Porque não é o que a Bíblia me fala, que a intercessão, até a oração da igreja, ela só repercute no céu se as coisas aqui estão do jeito que Deus quer, se a nossa vida está como Ele pede. Se você quer mudança, se você quer fenômeno, se você quer o sobrenatural na tua vida, o legítimo, você vai ter que pôr a mão na massa e fazer esse passo aí como Deus quer. A Copa todinha se cantou uma música que foi muito divulgada. Bota a fé na chuteira, Brasil, como é que é? O amor na chuteira, né? É uma música do Itaú, que Itaú elaborou para a divulgação da Copa. Será que ninguém percebe o que está por detrás desse cenário de esporte, meus irmãos? E eu, como um cristão em sã consciência, vendo tudo isso que Deus fez aqui, eu sei o que vai se tornar esses acontecimentos. Quais serão os fins desses acontecimentos? Frustração, decepção, injustiça social, Chico Xavier. Tem o formato da estátua, formato da taça. Por quê? Porque são planejamentos, são organizações voltadas, totalmente dedicadas a fazer o mundo não ser uma coisa melhor, mas ser uma coisa mais suja do que é. Então, um cristão deveria ter um posicionamento mais ou menos como este. Nós esperávamos um mundo melhor, mas nós não podemos profetizar que esse mundo apareça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que isso não vai acontecer. O mundo tem um destino, o mundo tem uma definição, o mundo já está julgado e o príncipe dele também. Nós tínhamos que ter esse posicionamento, mas eles não querem ter. Assim como as pessoas que entram dentro da igreja, há uma esperança para elas, Deus pode fazer alguma coisa por elas, porque um pai que dá um filho pela salvação de um pecador, vai negar para ele um pão? Mas nós esperamos aqui, da parte desse povo que está congregando aqui nessa noite, que eles façam aquilo que Deus pede. Que eles obedeçam os mandamentos e as leis que estão descritas e confirmadas pelo Cristo. Que eles correspondam, que eles se espiritualizem, que eles se fundamentem nisso. Porque senão as nossas orações, a nossa intercessão, não vai influenciar no juízo de Deus. E quando Ele julgar, Ele vai julgar com base na nossa história.
Ele vai julgar com base naquilo que nós somos. Porque Ele não vende a soberania dEle. Ele não dá a soberania dEle para os homens, como muita gente está pensando por aí. Jesus não ignora o que um crente fala, o que um crente pensa, o que ele faz com as mãos, com os pés e com o corpo. Tudo que se planta vai se colher. E o juízo dele virá, aqui e no futuro. Se nós queremos as mudanças que todos oram aqui, e eu torço para que aconteça, alguma coisa tem que acontecer na vida das pessoas que, principalmente, né, congregam hoje dentro da igreja. Alguma coisa que pareça evangelho. Alguma coisa que tenha a cara de Cristo, a cara de Jesus. Porque o otimismo, irmãos, o mundo também tem. Esperanças constantemente são ditas ali fora. Pense positivo, eles dizem. Declara, eles dizem. Acredite, eu também quero. Mas o Senhor me pede para analisar. E com base na realidade, eu prefiro me humilhar, me arrepender, me consertar, do que cantar um hino de vitória. Hoje eu vou reservar esse culto aqui para me preocupar inteiramente em descobrir, reconhecer, identificar aquilo que Deus quer que eu mude. Porque se eu construir esse lado da minha vida com Ele, se chama obediência e lealdade ao que Ele me pede, as outras coisas também vão vir acrescentadas a esse fator. Mas se eu tirar e arrancar essa parte da minha experiência de fé, se eu arrancar da minha vida a vontade dEle e partir para traçar uma caminhada de vida baseada em pensamentos e vontades próprias, eu estou criando um percurso na minha vida de morte e destruição. Porque assim será com todos aqueles que rejeitam a vontade dEle. Jeremias falou também sobre esperança. Ele pregava a esperança de um concerto. Está lá no versículo, do capítulo 46, lá no último versículo, 27 e 28, e disse assim: não temas, ó Jacó, servo meu, não te espantes, ó Israel, certamente te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência da terra do teu exílio. Jacó voltará, descansará, sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Senhor, pois estou contigo. Ainda que eu dê cabo de todas as nações, entre as quais te lancei, de ti não darei cabo, castigarei, mas somente com justiça. Não te deixarei de todo impune. Mas aí entra a questão. A esperança só brilhou na confiança do profeta. Segundo a história, esse homem teve sérios problemas como profeta, sabe por quê? Porque ele não viu o concerto, o renovo se cumprir na era dele. Porque esse povo não se arrependeu. Quem já leu esse texto, levante a mão. Então a Bíblia passa a dizer, a mim de falar, que esse homem não teve só conflitos com a timidez de dizer o que Deus pede, não só com a questão da impotência de não poder socorrer este povo, de sofrer, de se angustiar, de ver esse povo ser desgraçado por causa do pecado, de não querer se arrepender, como também ele chegou a indagar a Deus. Como ele também chegou a indagar a Deus e não entender por que Deus não havia feito nada com esse povo. E a esperança, segundo o relato da história bíblica, a esperança só brilhou para Deus na confiança desse homem, porque todo o povo o rejeitou até o final. Ele chega a ter conflitos com Deus, como nós também temos, de se sentir enganado, porque ouvir falar de uma esperança, Senhor, de um acontecimento que viria para resgatar esse povo da destruição. E o que eu vejo agora? Esse povo ser destruído até o final. Então ele passou a ter conflitos com a sua missão, com a sua obra, com o seu ministério, não entender porque Deus fez tudo aquilo com ele,
para se resumir em destruição. E entender que essa esperança, esse renovo, que Deus havia falado por ele, só aconteceria na cruz, por intermédio de Jesus. E foi o que aconteceu na história do povo. Que preço caro que Deus pediu para ele, né? Mas diz a palavra de Deus que ele chorou, que ele se lamentou, que ele sofreu, que ele entrou em conflitos consigo mesmo e com o que ele profetizou, mas acabou diante de Deus sendo consolado, compreendendo e entendendo que Deus não entrega a soberania dele para ninguém. E que ele foi importante sim no ministério que Deus havia dado a ele. Porque a história desse povo não passou batida, desapercebida, porque ele estava lá para registrar tudo aquilo que Deus pensava e via desse povo. Se ele não tivesse se levantado, se ele não tivesse se erguido, como Deus havia falado a ele, talvez grande parte desse povo entraria desapercebido na história, ou seja, seria um fato comum, não a mão de Deus. Ele foi importante, mas sofreu. Ele se sentiu impotente por não conseguir socorrer, porque ele sabia. E mesmo quando o povo foi destruído por Babilônia, ele sabia que a única esperança que Deus havia dado para aquele povo, a esperança que ele havia dado para aquele povo, só viria se ele se arrependesse. Então quem dá a sentença somos nós. Se depender de Jesus, ele te resgata hoje aqui. Se depender de Jesus, ele quebra todas as maldições que estão aí inseridas na tua vida e na tua história. Se depender de Deus aqui nesta noite, você não sai daqui sem suprimento. Não sai daqui sem o teor, é a sustentação da tua sobrevivência. Sem a cura que você precisa, sem a libertação que você necessita, sem aquilo que você solicita. Se depender dele, você não sai aqui necessitado. Não sai sem pão. Não sai como miserável. Mas a soberania dele te pede hoje aqui. Que para as maravilhas que ele sabe fazer aconteçam na tua vida, você precisa assumir hoje aqui a tua história. E a tua história fala por si próprio. A tua história fala quem, na verdade, você é. Pode ser batizado, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser qual for dentro da igreja, não importa o nível, não importa a posição, porque Deus exercerá os seus princípios e os seus juízos mesmo assim. Ninguém está guardado ou resguardado aqui em leis humanas, porque elas não impedem Deus de ser Deus. O fato aqui é que tem um povo empurrando a goela abaixo da doutrina, uma igreja, um tipo de povo que não corresponde, que não atende às exigências, mas querem ser chamados e considerados como um povo de Deus. Então manda os profetas aí e avisa esse povo, que eu amo muito esse povo, gostaria de chamá-los assim, mas eles não são meus filhos, são filhos do Egito, porque a aliança que eles mantêm é com o paganismo, com o mundo e com aqueles que se profanam. Gostaria muito de chamá-lo casa de Deus, povo de Deus, mas são filhos do Egito, são filhos do Egito, porque atendem, obedecem, imitam, fazem o que o mundo faz. E ele poderia ter atendido aos choros e às lágrimas do profeta, mas não atendeu. Poderia ter cedido ao sofrimento do profeta, que o obedeceu e foi fiel a ele até o final, e não fez méritos ao profeta, não deu mérito a ele, fez o que ele avisou, cumpriu o que ele falou. Salvação para aqueles que se arrependem, condenação para aqueles que não querem se humilhar. E a esperança de Deus só brilhou em um homem, em um único homem, um contra uma nação toda. E essa não foi uma vontade escrita de Deus, mas Deus respeita a decisão dos homens. Deus respeita, tanto que respeita, que ele avisa, ele chama e espera qual vai ser a decisão.
Eu não sei qual é o estágio do tempo que você se inclui, mas eu sei que a justiça e o juízo de Deus vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para todos nós aqui. Sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Dentro ou fora da igreja, nós vamos ter experiências como esse povo teve, de Deus executar o seu juízo, o seu julgamento, seja para o bem ou seja para o mal. Deus não cede a sentimentos. Deus não cede a clamores. É isso que Jeremias me ensina. Nem do justo. Lembro de um fato de Sodoma e Gomorra, que Abraão foi lá interceder e orar e dizer: Senhor, se tivesse um justo nessa terra, 10, 9, e ele vai trazendo números para Deus. Deus falou: se tivesse um, eu me compadeceria e não destruiria essa terra. Quantos já leram esse texto aqui? E Deus instruiu porque não tinha. E os que demonstravam piedade, ele mandou um anjo lá para tirar ainda. Porque Sodoma e Gomorra para ele já estava julgado que ia padecer, ia morrer. É a mesma coisa que esse mundo que está aí fora agora. Como tirar uma previsão? Como esperar que Deus faça alguma coisa por essa terra? Se ela quer ser Sodoma e Gomorra, como esperar alguma coisa do movimento evangélico, se ela não quer exercer evangelho? Somente o otimismo fútil, banal, antibíblico, ilusório, fantasioso, que não corresponde às realidades nem à conduta dos homens. Então nós não vamos ter comportamentos aqui ignorantes. Por quê? Hoje eu vou pensar. Saí da minha casa crente que Deus vai fazer alguma coisa hoje e está fazendo. E há pendências aqui que precisam ser resolvidas. Há pendências aqui que precisam ser consertadas. Há pendências aqui que precisam ser sanadas. Há bênçãos retidas aqui. Há dispensações ministeriais, proféticas, aqui que também estão retidas no céu por covardia, por omissão, por iniquidade daqueles que membram, que exercem um pedaço desse corpo chamado Cristo. E se elas forem resolvidas, se elas forem consertadas, pelo menos as mais fundamentais, nós temos o início de uma conversa e um diálogo com Jesus aqui nessa noite. Mas se as pessoas saírem daqui hoje da maneira como elas entraram, porque eu não estou pregando história, estou pregando o que está aqui, baseado naquilo que Deus foi com este povo, naquilo que Deus pode ser conosco aqui, com os adúlteros, os fornicários, os maus pagadores, os mentirosos, aqueles que estão transgredindo vida debaixo da placa cristã, gerando uma igreja apóstata, rebelde, fornicadora, adúltera da palavra de Deus. É com estes que se dizem batizados, crentes evangélicos, servos de Jesus, que invocam o nome dele, pregam o nome dele, chamam pelo nome dele, fazem com o nome dele o que querem. Que não passará desse culto talvez hoje uma decisão de Deus em relação à tua e à minha vida, porque eu creio que Deus está querendo decidir algo aqui que vai definir o nosso futuro, o nosso rumo, vai definir as coisas que vão ser aqui nessa igreja, na tua família, na tua vida, relacionadas às coisas particulares, pessoais, as mais íntimas. Paulo já dizia: a mulher santa santifica o marido incrédulo. Então não chorem, mulheres de maridos incrédulos, sejam crentes, para que Deus os exorte também. Não peçam orações, não peçam intercessões. Se vocês não forem crentes, lá na tua casa, seja uma crente em Jesus, para que Deus possa mexer com o incrédulo. Você tem que oferecer, você tem que fornecer, você tem que produzir. Era a orientação apostólica. Vamos resolver os problemas familiares aqui? Deus inicia um processo familiar de reconstrução e restauração dentro da tua casa
a partir daquele que professa a fé e se diz crente. O que nós temos aqui hoje? A vergonha está sendo representada por eles. Os familiares estão dizendo que não querem vir na igreja pelo que ele vive dentro da sua casa. Vai lá buscar o óleo da unção, o óleo da paixão, o óleo do descarrego. É um direito teu de ser enganado. Eu não quero interferir no teu direito religioso, mas a Bíblia me produz uma noção, um conceito de Deus sobre as coisas. Foi o que o profeta estava fazendo lá. Vamos lá, gente, vamos funcionar essa cabeça aí. Nós vamos orar como hoje aqui? Tendo as nossas mãos ensanguentadas da injustiça, a nossa boca suja. Como que Deus vai dar prosperidade aqui para esse povo, sobrevivência material, se estão devendo dízimo para a igreja, devendo para o Senhor as suas ofertas? Se preocupam mais com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, do que com a obra. Eles querem que Deus ignore tudo isso. Mas Deus não vai ignorar. A Bíblia está me falando. Jesus não morreu porque é otário. Ele não morreu porque ele é burro. Ele não morreu porque ele é fraco. Ele morreu para dar poder ao Evangelho. Morreu para fazer o Evangelho ser a palavra de Deus entre os homens. E o que ele pede para a igreja dele hoje aqui? Tire o exemplo daqueles que Deus disciplinou e tratou. Olhe para Israel, veja o povo judeu, veja os israelitas, a história desse povo. Deus deu tempo, Deus deu chance, Deus avisou, Deus falou, mas eles se trancaram nas suas opiniões e nos seus pensamentos, e a sentença foi dada. Choraram os profetas quando viram isso acontecer, mas Deus não cedeu ao sentimentalismo nem às intercessões, porque ele cumpriu o que ele havia dito. Porque a graça e a misericórdia de Deus, ela inspira, irmãos. E pode ser que nós estejamos testando isso hoje aqui. Empurrando essa situação em pendência com Cristo, com a barriga, e acreditando na impunidade que Deus não vai cobrar de nós aquilo que nós temos feito de errado contra Ele, contra a igreja. E o futuro ideal desse povo, um reinício de vida, uma participação desse povo com a aliança de Deus. Jeremias registra lá no capítulo 30, versículo 17 ao 22, 32, do versículo 15 ao 44, capítulo 3, versículo 18, 31, versículo 4 ao 9, vários capítulos. O profeta, ele determina, antes de acontecer, óbvio, né? E depois que aconteceu também, que um reinício de vida ali, uma mudança futura com aquele povo, só viria se houvesse arrependimento. E você quer saber de uma coisa, irmão? Eu vim hoje aqui me arrepender. Quer saber de uma coisa? Eu vim me consertar hoje aqui. Eu estou aqui para que Deus aponte o dedo dele para a minha vida e diga: me dê mais. Eu estou aqui, na dispensação de tudo que está sendo pregado aqui nessa igreja hoje, para ser alvo de toda a crítica, de toda exortação que saia da boca desse Deus, porque eu sei que Ele não perde tempo com quem Ele não ama, Ele perde tempo com quem Ele ama. E a preocupação que Ele tem com aqueles que estão aqui hoje é de que a tua alma não padeça no inferno, é de que essa maldição não se estenda para quem é inocente, de que essa história mentirosa não continue destruindo, não continue ferrando, aniquilando a história dos outros. Por causa da desobediência de um só, muitos se fizeram pecadores. Adão já mostrou, com base na evidência da sua história, o que um homem impenitente, soberbo, pecador, iníquo pode fazer com gerações. E eu não estou aqui para ser a mesma coisa, eu quero mudar.
Não vai ser o tribunal, aliás, a tribuna, o púlpito, a Bíblia, o ministério de pastor que vai me impedir de ser disciplinado, de ser exortado naquilo que eu tenho que mudar. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho uma vida. E eu te digo, você acha que as bênçãos que eu estou precisando hoje aqui vão vir por causa do que eu estou fazendo aqui agora? Deus não se vende como as pessoas estão se vendendo, irmãos. Ele julga com base naquilo que nós somos. Eu não vou para o céu porque eu prego, eu vou para o céu porque eu creio, porque eu amo e porque eu sirvo o meu Senhor. Se Deus me der um livramento hoje aqui, se Deus fizer alguma coisa maravilhosa com a minha vida, é porque alguém chorou, é porque eu chorei. É como aquele cego no meio da rua, que ele estava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus atendeu, que Jesus atendeu ao seu clamor. Se alguém não chorar, se alguém não se humilhar, se alguém não clamar por eles, Deus também não fará nada. Alguém tem que padecer aqui, alguém tem que chorar, alguém tem que se humilhar, alguém tem que se arrepender. Alguém precisa fazer alguma coisa que Deus está pedindo hoje aqui. E Deus pode começar uma história nova na tua vida, se você tiver coragem para rasgar aquela que está errada. E nós não podemos iniciar uma obra nova, como meu Senhor mesmo já ensinava. Não se põe vinho novo em odre velho, nem pano novo em remendo estragado. Remendo novo em pano velho, me perdoem. E vinho novo em odre antigo, velho. Se há uma coisa nova a ser feita, o velho precisa ir embora. As coisas mortas precisam ser quebradas. Deus quer muito essa obra. Jesus quer muito. Ele pagou por isso, para ter a visão de um Israel que ele sempre sonhou aqui dentro dessa igreja. Um povo separado, temente, reformado, liberto, obediente, consagrado, sagrado. Ele pagou com a vida para ver isso acontecer. E o que ele vê hoje aqui, nessa igreja? Pessoas cedidas, envergonhadas, cheias de medo, cheias de ansiedade, cheias de preocupações mundanas, influências malignas, pessoas quebradas ao meio na fé, desconfiadas, incrédulas, com pensamento réprobo, cheias de discórdia, de inveja, de maldade, de vingança, cheias de ódio. Se nós queremos uma mudança, se nós queremos um milagre, nós vamos ter que mudar. E nós vamos ter que obedecer o que Ele pede. E o que Ele pede hoje aqui é o arrependimento. O que Ele pede hoje aqui é o conserto. E ai daquele que disser que não tem pecado aqui. E ai daquele que disser que não peca aqui. Ai daquele que disser que está limpo aqui. Quem tem que dizer isso é Ele, não você. Se você não tem razões para se arrepender, então chore por aqueles que não choram. Se humilhem por aqueles que não querem se humilhar. Dobre o joelho hoje por aqueles que não querem dobrar. Faça alguma coisa. Ao invés de profetizar o otimismo, profetize a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que a salvação que Deus prometeu no seu Filho está de acordo com aquilo que Ele pensa e com aquilo que Ele quer, não com aquilo que nós queremos. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Eu creio na obra que Jesus pode fazer. Eu creio nesse milagre que Jesus pode realizar hoje aqui nessa noite. Eu creio na ressurreição espiritual daqueles que estão caídos. Eu creio na remissão, no perdão daqueles que estão na iniquidade. Eu creio nas coisas maravilhosas e poderosas que Jesus pode realizar sobre um povo perdido, caído, desorientado, sobre um povo que está escravo, cativo de acontecimentos de destruição. Mas o Senhor me orientou e orientou essa igreja hoje aqui,
que a porta do acontecimento, daquilo que Deus quer fazer, está no coração. Eis que estou à porta e bato, e Ele está batendo aí no teu coração agora. Eis que Jesus está fazendo a batida do amor, dizendo para que você abra o teu coração, porque Ele quer fazer muito com que você enxergue, com que você veja as quedas, o declínio, com que você veja a enfermidade, a doença, com que você enxergue as partes dessa natureza na tua vida que você até agora ignorou. Porque Ele veio para te ajudar e para te socorrer. Porque Ele veio para te curar. O bálsamo não está em Gileade. O bálsamo não está em Israel e em Jerusalém. O bálsamo não está na água que corre no Rio Jordão. O bálsamo está em Cristo. O bálsamo está no sangue do Cordeiro, na palavra que sai da boca dele. O remédio da tua cura, da tua renovação está no teu arrependimento, no teu conserto. Então não ignore o que Deus está falando hoje aqui, porque você sabe por onde você tem andado e as coisas que você tem pensado e aquilo que ficou no teu passado, que ainda não foi esclarecido. É muito fácil, irmãos. É muito fácil quando se crê, quando se ama, quando nós queremos nos humilhar diante dele. Há esperança para você, se você se arrepender. Amanhã pode ser um dia diferente, se você se arrepender. Se há entre nós alguém que queira hoje fazer o que esse povo não quis fazer, que quer rasgar a história da contradição e iniciar uma nova com Cristo, sem fantasias, sai do teu banco, vem aqui na frente agora, e Jesus vai dar uma chance para você. Os internautas se ajoelham onde estão agora, e nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Amém? A igreja que não vier aqui para frente pode ficar de pé, nós vamos orar mesmo assim.